Olá, estamos aqui com mais um Movimento da Semana. Nesta edição, nós vamos conversar um pouco sobre o tarifaço de Trump e os efeitos dele no Nordeste, e também sobre a crise política em Brasília. E para tratar desses temas, estamos aqui com Ângela Belfort, nossa repórter do Movimento Econômico, e com o nosso editor, Paulo Guedes. Vamos conversar com Ângela aqui. Ângela, esse tarifaço impacta muito em alguns estados do Nordeste, principalmente no Ceará, não é isso? Porque o Ceará ele destina 44,9% das exportações dele aos Estados Unidos. Em termos percentuais, é o estado do Nordeste mais prejudicado. Isso dá um prejuízo mais ou menos de 190 milhões se eles não conseguirem exportar tudo que eles geralmente exportam para os Estados Unidos, né? Principalmente calçados, vestuário e metais que eles exportam. Agora, em termos absolutos, o maior prejuízo é com a Bahia. A Bahia exporta geralmente 404 milhões para os Estados Unidos. E Pernambuco tem uma exportação de mais de 300 milhões para os Estados Unidos. Pernambuco é 377 milhões, quer dizer, quase 100 milhões. Na Bahia, os principais produtos que são exportados são o quê? É produto químico, Sim. Tem também agronegócio, né? Sim. Agora, aqui em Pernambuco, os principais que podem ter mais problema é a fruta do Vale do São Francisco, inclusive pela urgência, porque a janela de exportação dos Estados Unidos, que começa agora em agosto, começava a colher agora, em agosto. E essas mangas, elas já estão vendidas no mercado internacional. A gente falou com o Zé Gualberto essa semana e ele disse, não, a gente pode até redirecionar esse produto para outros países, mas o problema é o tempo. Nessa safra agora não vai dar tempo. Uhum. Então, assim, são 25 mil toneladas de manga, é muita manga. É muito perecível, né? E um produto altamente perecível. Então, é uma situação complicada. É por isso que a Abra Frutas e os empresários do setor estão fazendo o possível para tentar baixar essa tarifa de 50%, porque a manga ficou na tarifa de 50%. O João Roberto, ele é diretor, ele integra a associação? Ele é presidente do Vale Esporte, que é outra associação do Vale do São Francisco, mais específica do Vale do São Francisco. Agora, a Abra Frutas tem uma atuação nacional, mas está fazendo muita negociação para conseguir baixar essa tarifa do Vale do São Francisco, porque todas as frutas do Vale do São Francisco ficaram com a tarifa cheia de 50%, Sim. que entrou em vigor na quarta-feira, agora dia 6. Mas o setor que está bem se mobilizando nessa questão é o pessoal do açúcar, né? O pessoal do açúcar, principalmente as usinas do Nordeste, elas exportam dentro de uma cota americana. Essa cota americana paga 2 vezes o mesmo preço do açúcar no mercado internacional. E até agora não se sabe se a cota americana vai ter a tarifa ou não. Então, os empresários do setor estão fazendo uma ação diplomática para ver se essa cota americana não fica com essa tarifa de 50%. Porque aí, lógico que vai prejudicar essa exportação, porque a exportação para o Nordeste faz desde a década de 70 em condições diferenciadas, porque era zero a tarifa desse açúcar da cota americana. Em abril, passou a ter uma tarifa de 10% e desde quarta-feira última, dia 6, passou a ter uma tarifa de 50%. É outro setor que pode ser muito prejudicado. E o que eles dizem é que isso pode prejudicar o emprego. E aí, Paulo Guedes fez uma matéria essa semana muito interessante com um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Ele diz o quê? Esse estudo é feito por um pesquisador chamado Flávio Taliba, que existe em Fortaleza, sediado, inclusive em Fortaleza, o Instituto Brasileiro de Economia, que é vinculado à FGV. E é exatamente essa questão, assim, o que faz diferenciar o Nordeste é porque são produtos de baixo valor agregado, né? É a questão de frutas, é a questão do calçado, Sim. mas que gera uma cadeia muito grande de empregos. Então, o Nordeste, o pesquisador fala que, das 5 regiões do país, o Nordeste vai ser o mais afetado a médio e longo prazo por conta dessa característica. Então, é muita gente que pode futuramente atingir a seu salário, né? Porque não vai ter produção, mas não vai ter onde escoar. Uhum. E aí os caras vão ter que refazer contratos, vão ter que cancelar das férias. Fazer contratos, diminuir a produção, e diminuição de produção quer dizer menos gente trabalhando, né? Isso. A gente já sabe disso. E pouco tempo para você poder negociar, né? No caso das frutas, você tem prazo, digamos aqui, 1 semana, 2 semanas para tentar reverter uma coisa dessa. Do açúcar, você até tem um prazo um pouco maior,
mas de toda forma você tem que negociar, porque também não vai, é perecível, não tanto como uma fruta, mas é perecível, não é isso? Mas é preocupante, porque é uma exportação que vem desde a década de 70, que os usineiros do Nordeste já estão contando com essa exportação. Né? Geralmente, a cota do Brasil, a cota americana é 150 mil toneladas por ano. Mas o Nordeste aqui consegue entregar, em média, 209 mil toneladas. Por quê? Porque tem gente que está países que estão nessa cota que não consegue entregar nem no tempo exigido, nem com a qualidade exigida. Então, é um espaço que o Nordeste foi ocupando ao longo do tempo. Então, é muito preocupante a perda dessa exportação. Ô Paulo, muito se fala da questão das negociações que têm que ser feitas, não é? Uns defendem que uma tarifa recíproca e tudo mais. Qual o caminho que está ganhando mais corpo? É a negociação mesmo, é a via diplomática dessa coisa? O Brasil está fazendo o que realmente é possível, né? É recorrer ao OMC, ao Organização Mundial do Comércio, que nesse momento está muito desidratado. Tem pouco efeito prático, né, no caso. E fazendo contato com o pessoal dos BRICS, né? Ontem, na quinta-feira, Lula falou com o presidente da Índia, né? Tentou articular também com a China, fazendo um bloco realmente de contraponto. Agora eu acho realmente uma interlocução. O Brasil não tem, inclusive, embaixador, né? Agora sim, as empresas defendem, os empresários defendem sim, que deve negociar com a pouca interlocução que tem, mas deve continuar negociando e não adotar a retaliação. Porque se adotar a retaliação, também vai ter mais inflação aqui no Brasil, porque a gente também depende de várias coisas que os Estados Unidos mandam para cá, como, por exemplo, óleo diesel, gás de cozinha, né? Peças para montar aqui os carros da Jeep em Goiânia, vem muito componente automotivo dos Estados Unidos. Então, pode ser ruim também para a gente retaliar com a tarifa de 50%. Isso. Então, vamos torcer para que mude um pouco esse cenário nos próximos dias, né? Não pode ser nenhuma coisa a longo prazo, que seja feito nos próximos dias. Isso se Brasília ajudar também, né? Também. Esse é um outro assunto que nós vamos tratar aqui. E, Paulo, levantasse aí essa questão da semana em Brasília, foi uma semana extremamente tumultuada, boicote dentro da Câmara, pessoas querendo que o presidente da Câmara não chegasse à cadeira para ocupar o espaço que é dele devido. Como é que tu acompanhasse essa semana, Paulo? Não, futuramente deve fazer um documentário sobre esse momento que o presidente está passando e vão ter ótimas cenas, né, para quem foi dito isso. Sim. Imagina a cena do presidente da Câmara ter que ficar passando no meio do cela de deputados e quase implorando para poder sentar na cadeira que ele tinha de direito. O deputado botando a perna para ele não passar. Se bota uma câmera lenta nisso, você realmente no cenário de um filme, às vezes, de terror, infelizmente, né? E isso no cenário em que, mundialmente, o Brasil está sendo, talvez nunca antes na história desse país, tão pressionado internacionalmente por uma potência. Talvez a maior agressão econômica que o país já tenha sofrido. Com viés político, que é uma reivindicação, na verdade, que não é nada econômico, né, Angela? Na verdade, uma intervenção dentro da justiça e da complementação política do Brasil, né? Porque o que os Estados Unidos está fazendo, na verdade, é pedindo anistia ampla, geral e restrita, como houve no passado, como houve lá atrás, na época de Figueiredo e tudo, da abertura. Mas de um momento completamente diferente, né? Ali nós vivíamos numa ditadura, agora nós vivemos numa democracia, as pessoas foram eleitas, inclusive quem está fazendo esse boicote lá dentro do Congresso Nacional foi eleito pelo voto popular, e fica meio esquisito, né, Ângela, essa questão? Muito esquisito, muito esquisito. E o Estado Democrático de Direito tem que ser mantido, porque essa é a base da sociedade que a gente vive. E nesse meio tempo eles também fazem fake news, né? Disseram que houve um acordo para que houvesse a desocupação da Câmara, né, Paulo? E não se sabe se houve, o presidente diz que não houve, o presidente da Câmara, eles dizem que houve, dizem que alcançaram um número para fazer o impeachment, para começar a tramitar um impeachment de Alexandre de Moraes, e ninguém sabe, é uma coisa tão tumultuada que fica tudo perdido dentro disso, né, Paulo? Sim, só que isso tem impacto econômico. Sim, claro. E eles têm que pensar nisso, porque da última vez que a política interferiu muito na economia, a gente teve a maior recessão desse país, que foi 2015, 2016, 2017. E uma recessão agora é algo que ninguém precisa. Isso é um ponto que era para ter realmente uma união de todos os poderes dentro de uma questão, num plano geral, né? E não está tendo isso, né? São questões importantes
Inclusive, uma nova lei ambiental que está sendo forjada aí, que vai ser muito ruim no país. Tem a COP30 com suas dificuldades, tem a questão ambiental. Tem a questão também, né, nossa questão tributária do país, né? Ninguém discutiu mais sobre isso. E a própria fiscal, questão né? da exportação, porque tem um estudo da CNI que diz que se essa exportação, né, se essa tarifa impactar realmente toda essa exportação, mais de 100 mil pessoas vão perder o emprego no Brasil. Isso pesa muito na economia, entendeu? Mais de 100 mil pessoas sem emprego, sem renda. Isso é um problema grande. O complicado nessa história toda é que o país estava começando um nível de emprego muito bom, a economia estava começando a voltar, a rodar, e de repente começa esse caos todo, não é? Que a gente não sabe como é que vai parar. Vamos torcer para que baixe um pouco de espírito diplomático entre todos e, assim, está sendo julgado. Se for condenado, paga-se a pena, como é em qualquer lugar do mundo. O ex-presidente Lula foi preso por mais de 500 dias e no Revolução, no pedido de intervenção de outro país dentro do Brasil. Eu acho que falta um pouco de calma e tranquilidade para tentar resolver isso. E agora vamos falar do evento. Sim, agora vamos tratar da Transnordestina. E agora vamos falar um pouquinho, Ângela e Paulo, da Transnordestina aqui em Pernambuco. Não é? O movimento econômico vem encampando aí uma série de seminários, são 7 seminários, para discutir a linha, o ramal Pernambuco da Transnordestina. Isso é muito importante, né, Ângela? Com certeza. Na próxima semana vamos fazer 2 eventos, um no dia 13 em Petrolina e outro no dia 15 em Araripina. É importantíssimo, porque é um projeto que pode realmente mudar a infraestrutura desse estado e o estado ficar muito mais competitivo e ter condições de competir melhor. Avicultura, indústria, setor de combustíveis, tudo isso vai ser impactado. E tem alguns produtos que hoje já estão sofrendo com a falta de logística desse estado, como por exemplo o gesso. A gente hoje já compra gesso espanhol mais barato aqui em Recife do que o gesso que vem do Araripe. E a diferença é que o gesso do Araripe vem de caminhão. E o gesso da Espanha chega ao porto de ferrovia. Então, esse é um movimento que a gente está conclamando a sociedade, deputados, empresários, academia, para mostrar a importância desse trecho Salgueiro Suape para o estado de Pernambuco. E os vizinhos. Ô Paulo, Pernambuco já teve esse trecho, foi retirado, voltou à baila. E também a gente falou no bloco passado da questão política. A gente tem que... É hora de unir todos os políticos daqui para a gente reafirmar isso e que saia do papel mesmo esse trecho, não é isso? Para se ressaltar que os eventos têm um apoio da SUDENE, não é isso? Tem. Mas ao mesmo tempo já remete com uma convocação para toda a sociedade. Isso é Sim. uma coisa de importância geral, né? Não, vai e vem, realmente. Agora, no momento que se fala de questões de união regional, o que se parece na questão de ferrovia é um favorecimento, vamos dizer assim, a um ente federativo em relação, em contrário aos outros, né? Com certeza. Sim. Existem interesses políticos e interesses econômicos, que aí cada um tem que ligar por si, mas existe um interesse Maior que seria para regular isso, aparentemente não estão vendo essa articulação ou essa sinalização, né, de que e que precisa mais da articulação política de Pernambuco. por isso a Não é? importância de um evento desse. Você esqueceu um pouquinho a questão da briga, digamos assim, eleitoral, partidária, e você começar a pensar nos interesses do Estado. Eu costumo muito lembrar, Ângela e Paulo, da questão da refinaria, quando houve aquele movimento da refinaria. Foi um movimento muito forte aqui em Pernambuco e que uniu todas as bandeiras políticas, né? Eu acho que é um momento disso. Com certeza. Então vocês acompanham no movimento econômico toda a programação desses eventos. Nós teremos dia 13 em Petrolina, dia 15 em Araripina, e no nosso site você vai poder acompanhar tudo isso. Esse foi mais um Movimento da Semana. Acompanhe o nosso site, movimentoeconômico.com.br, nosso grupo do WhatsApp e nossas redes sociais. Até mais.